Olá, meu nome é Túlio, sou professor de Antigo Testamento no CCM Avance da Central Online e estamos estudando os profetas bíblicos. Se você estiver gostando, dá um joinha aí embaixo, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. No vídeo anterior a gente fez uma introdução e falou sobre os primeiros 2 capítulos do livro de Jonas. Agora nós vamos tratar dos capítulos 3 e 4. O capítulo 3 começa de uma maneira muito parecida com o capítulo 1. A diferença é que agora Jonas obedece e entrega a profecia. Leia comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Lembra do que falamos sobre Nínive e sobre a Síria? Na introdução que fizemos em 2 outros vídeos, sobre o início de Jonas e sobre Naum? Pois é, qual seria a expectativa de qualquer um diante de uma mensagem tão direta e contundente contra uma nação totalmente cruel, perversa, desonesta, idólatra e promíscua? O maluco não iria cruzar a cidade. Ele seria engolido vivo, mas dessa vez quem iria engolir não seria um grande peixe, mas sim os assírios. Os assírios, eles eram adoradores da deusa Nansh, a deusa de Nínive, irmã de Istar. Nansh era a deusa das águas, a deusa dos pântanos, uma mistura de mulher com peixe, que mais tarde ficou conhecida como sereia. Além dessa sereia Nansh, os assírios também cultuavam uma versão masculina de homem-peixe. Era um deus que tinha corpo de peixe, mas cabeça e pés de homem. Todo dia, esse deus emergia do mar para ensinar à humanidade as artes e a ciência. O nome dele era Oanes, ou seja, Geoanes, mas sem o J. Agora pense, como estaria o nosso Jonas, o nosso Joanes, como queira, depois de passar 3 dias dentro de um peixe? Certas algas enroladas sobre seu corpo nunca mais o deixariam. Não importa quanto banho tomasse ou quanto perfume passasse, o forte cheiro daquele peixe nunca mais o abandonaria. Até sua voz provavelmente não seria mais uma voz normal. Estou ciente de que não há comprovação sobre esta associação que eu estou trazendo aqui, mas alguns estudiosos acreditam que aquele ser chamado Joanes, que era homem, mas com corpo de peixe, cheio de peixe, que emergiu do mar, saindo diretamente de dentro de um grande peixe, dirigindo-se à terra da deusa sereia Nansh, não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que uma divindade, homem-peixe, o próprio Anis. Quando lemos Atos 14:12, percebemos que, se for esse mesmo caso, não seria a única vez em que um mensageiro do Senhor foi confundido com deuses pagãos. Barnabé e Paulo também passaram por isso. Mas, seja este o ponto ou não, o fato é que, ainda no primeiro dia, enquanto Jonas anunciava a destruição de Nínive, os ninivitas, eles creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos.
O capítulo termina dizendo que Deus viu, sim, ele notou o que os ninivitas fizeram e como eles abandonaram os seus maus caminhos e assim não os destruiu. Afinal, como explicaria mais tarde o profeta Jeremias, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Eu fico pensando, considerando que seja verdade a hipótese de terem confundido Jonas com Oanes, significa que se Jonas tivesse obedecido ao Senhor logo de cara e ido direto para Nínive, sem passar por Jope, navio, tempestade, oração, peixe, se não tivesse nada disso, os ninivitas creriam na mensagem? Eu buscaria uma resposta através de outra pergunta. Reflita sobre a sua própria conversão ao Senhor. Será que, se a mensagem não tivesse chegado até você, através de uma pessoa com quem você tivesse alguma identificação, algum relacionamento, amizade, que fosse da sua confiança, você se converteria? Você creria se a mensagem viesse de um profeta maluco, sozinho, que mal fala a sua língua, que não conhece as suas lutas, que não tem nada a ver com você? Eu não vou ficar em cima do muro. Estou gastando tempo em cima da hipótese de terem confundido Jonas com Oanes, porque eu acho que a resposta é: não creriam. Da mesma forma, se você não convidar aquela sua amiga para a célula, não será pelo convite de uma desconhecida que ela irá. Assim também, se não fossem os fatos ocorridos nos capítulos 1 e 2 de Jonas, que tornaram Jonas um ser confiável para os assírios, o resultado do capítulo 3 provavelmente seria outro. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. No quarto capítulo, Jonas nos conta a respeito da sua frustração com tudo isso que aconteceu. Aliás, não foi só um descontentamentozinho. Jonas se enfureceu. E nessa fúria desmedida, ele faz uma oração e nos revela o que motivou a sua fuga. Jonas disse: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo e muito paciente e cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. O problema para Jonas estava nessa última parte. Um Deus que promete castigar, mas depois se arrepende. Em outras palavras, que tipo de Deus é este que não honra a sua própria palavra? Onde já se viu um Deus que muda de ideia conforme a resposta daqueles que simplesmente deveriam obedecer e receber a bênção, ou desobedecer e sofrer a punição? Como pode um prestigiado profeta trazer uma profecia condicionada? Por que não um rígido assim diz o Senhor e pronto? Jonas considerava que já tinha dado a sua vida por Deus. Ele havia enfrentado reis irresponsáveis, havia cruzado territórios inteiros por caminhos solitários, perigosos. Ele enfrentou frio, calor, fome, doença, ladrões, incrédulos, opositores, zombadores, tudo por Deus. Para agora, esse mesmo Deus simplesmente mudar de ideia assim, só porque aquele povinho falso faz beicinho, promete abandonar o pecado, sendo que está na cara que são lágrimas de crocodilo. Eles são como nuvens passageiras, ora. Daqui a pouco, esses porcos voltam para a lama de novo.
Ah, não, pensa Jonas. Muito meloso esse Deus. Está fazendo papel de bobo, Deus fraco, bolengo demais, perante um povo que já provou várias vezes que não merece. É como se Jonas então dissesse para Deus: chega, Deus. Já não consigo mais fugir de você? Então me mata logo, pois eu não suporto mais. Eu não morri no fundo do mar quando os marinheiros me jogaram. Não morri no estômago do peixe quando ele me engoliu. Não morri na longa e perigosa viagem até aqui. Não morri pela espada dos ninivitas. Não morri por decreto do rei. Então, me mata agora. Eu não aguento mais você. Eu não quero saber. Você quer ser enganado? Quer ser traído? Seja você sozinho. Eu estou fora. A vida não tinha mais valor para Jonas. Mas ele esperava, nessa oração, de algum modo, convencer a Deus com esse argumento. Ele acreditava sinceramente que o Todo-Poderoso não poderia contrariar a palavra dele. E, portanto, ele estava obrigado a destruir Nínive em 40 dias. Bom, Deus deveria lhe dar razão. Então, o que ele fez? Comprou pipoca, subiu para o lugar mais alto, a fim de assistir o fogo cair do céu e destruir a cidade do pecado. Eu imagino os pensamentos de Jonas. Eu dei minha vida, paguei para ver, ele que cumpre a sua promessa. Eu não vou passar por mentiroso, nem por falso profeta. Daqui eu não arredo o pé, até que o castigo venha. Sentou-se ali, debaixo de um abrigo que ele mesmo construiu, a fim de proteger-se do forte sol. Mas era um calor insuportável. Então Deus lhe faz um carinho. Uma planta cresce sobre aquele abrigo e agora sim havia sombra com frescor. Jonas ficou aliviado e ficou alegre com aquela planta. Com a planta, não com Deus. Enquanto Jonas dormia, Deus enviou uma lagarta para atacar a planta e ela secou. O forte sol voltou, o vento quente soprou ali e aquele lugar se tornou insuportável. Jonas entra em depressão, deseja a morte e finalmente ele ouve a voz de Deus. Jonas capítulo 4, versos 10 e 11 diz: Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Quer um motivo para viver, Jonas? Infeliz aquele que só vive enquanto tem sombra na cabeça. Quer um motivo para viver? Vidas, pessoas que de fato não sabem o que fazem, mas eu, o Senhor, as perdoo. Não as perdoo porque mereçam. Minha salvação é pela graça, pela minha misericórdia, da qual elas não são dignas, eu sei. Até os seus rebanhos são alvo da minha misericórdia. Se você tem compaixão e fica alegre, até como uma plantinha que lhe refresca, como não entende o meu amor por homens e mulheres que criei para a minha glória? A minha palavra de juízo, ela vai se cumprir no futuro, no tempo certo, não no seu tempo. Ela não voltará para mim sem cumprir o seu propósito. O tempo me pertence. Eu sou o Eterno. Yahvé é o meu nome. Mas como eu disse a Abraão, meu amigo, se eu encontrar 10 justos em uma cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles. Que este amor pela vida envolva também o seu coração. Seja abençoado. Até a próxima.